Glória a Deus. Sabe a gente vai amém? Aleluia. A primeira parte é boa, a segunda é melhor, né? Que é a palavra do Senhor. Para todos ouvir que o Espírito fala na igreja. Cada um que vem receber e sair daqui, não do mesmo jeito que a gente entramos. Saímos daqui regozijada com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor é boa e eficaz. Para nos ouvir, palavras. A palavra do Senhor é luz, é lâmpada para nossos pés, para nosso caminho, e seguir em frente. Jeremias 1:8 que fala. Aleluia. Eu vou mudar logo no 6 aqui. 8, ou primeiro 6. Aleluia, né? Glória a Deus. Aqui Jeremias, aleluia. E aqui nos primeiros 6 diz: então disse eu quer dizer Jeremias, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Isso Jeremias falando para nosso Deus, que ele era um menino, que ele não sabia falar, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O 7. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou menino, porque a todo que eu te enviar irá, e tudo quanto te mandar falará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala aqui. Jeremias responde ao chamado do Todo-Poderoso, com receio por si. Julgava incapaz de cumprir a missão. Provavelmente sua insegurança se desvia por ser ainda jovem e por se sentir inexperiente e sem eloquência para pregar. Eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Assim também respondeu Moisés diante da responsabilidade que recebia do Senhor, Do mesmo jeito que Jeremias falou para o nosso Deus que ele sabia falar que era um menino, assim também foi Moisés, como está escrito aqui na palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como a gente, ele também está falando com a gente, Glória a Deus. Do mesmo jeito que ali Jeremias e Moisés falaram para o nosso Deus, a gente também fala para o nosso Deus. A gente não sabe nada, a gente falava o quê? A gente não sabe nada da Bíblia. A gente não sabe falar, A gente falava, a gente não sabe falar nada da Bíblia. Não foi diferente, Jeremias e Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele era criança, ainda não sabia falar ainda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olhar, aqui na coisa, viu? Olhava para si mesmo, faz o cego se render às próprias fraquezas e limitações, mas dizer sim para Deus com temor e tremor, olhando para a sua grandeza em capacidade, faz com que o propósito dele se cumpra integralmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no 8, aí o Senhor fala: não temas
diante deles, dos nossos inimigos. Aí o Senhor agora vem, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor fala, não temas, não temas diante dele, dos nossos problemas, né? Porque o nosso Senhor está conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 9, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho a minha palavra na tua boca, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O toque do Altíssimo na boca de Jeremias lhe conferiu unção, santidade, autoridade para desempenhar de maneira eficaz a sua missão como profeta. Nenhuma pessoa poderá realizar um trabalho na obra de Deus se não estivesse espiritualmente preparado. Porque divino simboliza a profunda insubstituível e pessoas experiência de conhecer o Todo-Poderoso. A partir daí, nenhuma fraqueza humana se torna empecilho no serviço sagrado, já aquele que nunca foram regenerados para Deus. Isso é que não nasceram de Deus, mas se aventuraram por si mesmos na ceifa. Então, desqualificados, assim logo desistiram por não suportar a luta, né? Como muito hoje a gente vê, não está mais na presença de nosso Deus, porque não aguentaram a luta, como está aqui, ó. Né? Glória a Deus. Achando que o fardo estava pesado, achando que estava muito pesado a luta. Não pediu a Deus, né? Para dar força. Glória a Deus. Muitos hoje não estão na igreja por causa de quê? A luta. Aí qualquer coisinha que acontece, a primeira coisa que sai da presença de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, não temas, né? Ele falou com Jeremias, e hoje ele fala com cada um de nós que está na presença do Senhor, fazendo a obra dele. Ele fala, não temas, que eu te ajudo, eu seguro nas tuas mãos, né? E aqui no 10, olha, ponha-te neste dia sobre nações e sobre o reino, para arrancarem e para derrubarem e para destruírem e para arruinarem e também para edificarem e para plantarem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao constituir Jeremias a profeta, o Altíssimo lhe conferiu autoridade espiritual sobre várias nações, além de Israel. Sua mensagem seria dura, pois enfatizaria a destruição, seria também restauradas para edificar. A destruição simbolizava a removação da rebeldia, pois só assim poderia haver reconstrução. Veja que ninguém pode alicerçar e restituir sua vida sobre o propósito e valores errados. São ações que determinam o tipo de vida que cada pessoa tem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no 11, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Glória a Deus.
amendoeira ali, o Senhor perguntou a Jeremias o que ele está vendo. E ele disse: Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele viu uma vara de amendoeira. O Senhor falou: veste bem, Jeremias. E entre as aves de Israel, a amendoeira era a primeira a florescer. Isso indicava que primeira havia chegada. Essa árvore passava o inverno quase sem vida, mas no tempo apropriado despertava, florescendo antes de todas as outras, para indicar a chegada da nova estação. Essa metáfora revela que o Altíssimo deu a visão a Jeremias para mostrar que ele estava pronto para cumprir sua palavra e que o seu poder controlava todos os acontecimentos. Precisamos também fechar os olhos espirituais na amendoeira, principalmente no tempo difícil, quando os relacionamentos, os planos, os sonhos parecem perdidos. A adversidade pode contribuir para pensarmos que estamos esquecidos e que somos inúteis, mas ao permanecermos na fé, veremos a vida florescer. Louvado seja o nome do Senhor, com o cumprimento das promessas de Deus, Glória a Deus. E hoje ele pergunta para cada um de nós que está fazendo a vontade dele, que está lendo a palavra dele, ele pergunta a cada um, aqui ele perguntou a Jeremias, o que você está vendo? Aleluia. Jeremias respondeu: Senhor, uma vara de amendoeira. E hoje ele pergunta a cada um de nós: a gente está vendo o quê? A gente fala: Senhor, a gente está vendo a tua palavra que é rica e eficaz, a tua palavra é colírio para nossos olhos, é remédio para nossos olhos, para nossa medula. Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor é lâmpada, como está aqui, lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos, para os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos afirma, a palavra do Senhor nos bota de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória a Deus. E aqui no 13, glória a Deus. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: o que vês? Eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória te damos, Senhor. Aleluia. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu dou convosco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu, no 16, eu pronunciaria lei contra ele os meus juízos, por causa de todas as suas malícias, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, Senhor.
né, como fala, né, como fala em toda a Escritura, veremos elementos comuns da vida cotidiana, usados para ilustrar mensagem e facilitar o entendimento do povo. A panela ao fogo estava inclinada para o sul e o seu conteúdo abrasador estava prestes a ser derramado, causando uma calamidade. Essa visão indicava que o juízo divino estava a caminho, isto é o ataque da Babilônia, que viria do norte, estava prestes a correr à nação de Judá, né? Glória a Deus. Né? Como a gente viu ali, né? Babilônia, como é? Babilônia mesmo, né? A cidade onde havia os reis, Daniel. Isso. Que ali o soldado, o rei Nabucodonosor, invadiu a cidade, né? E muitos acabou com a casa, mataram muitos ali. E muitos foi pego ali para ser escravo, levado para a obra, né? E os que foi ali escolhido, que foi, né, aquele que sabia ler, né, como Daniel e os três amigos dele, e outros que ficaram ali no palácio, e os que moraram ali dentro de Babilônia, né, porque não foi mais o escravo que era, né, que tinha posse, então aqueles ali ficou, né, mas muitos morreram, viu? Glória a Deus. Ali fez um ataque, ali fez um massacre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitos levaram cativo. E como fala aqui da panela fervente, né? A panela estava fervendo. E ali não estava, já saiu do norte, foi para o sul, né? E ali a calamidade que fez ali que aqui fala, essa visão indicava o que o juízo divino estava a caminho. Isso é o ataque de Babilônia, que viria do norte, estava prestes a ocorrer à nação de Judá, né? Glória a Deus. E aqui fala, mesmo lutando contra os reis, os líderes e os sistemas religiosos e cultural imponente e corrupto da época, Jeremias prevaleceria. O profeta resistiria firme aos ataques inimigos como uma coluna de ferro e os muros de bronze, e o mesmo recebendo hospitalidade e tratamento humano indigno, ele sobreviveria como uma cidade forte. O Altíssimo nos alerta que teremos luta e perseguições, né, neste mundo, e elas podem vir de onde menos esperamos. Não é fácil enfrentar oposição continuamente, mas estaremos seguros se andamos em fidelidade e na fé. A palavra de Deus é garantia de que nunca estaremos sozinhos. Pela fé no que ela mostra, podemos desfrutar de proteção espiritual do alto. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a fé, né? A fé move montanha, né? Como o Senhor fala, né? Mesmo que a pessoa tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Porque se ele não botasse a fé, ele não ia botar aqui na palavra dele, que ele queria uma fé grande.
Ele falou, mesmo que a pessoa tiver a fé, do tamanho daquela semente, né, mas que tenha fé, né, glória a Deus, tenha fé nesse Deus que no dia nos fez, nos formou, e hoje estamos aqui, né, passamos o que passamos, mas estamos firmes na presença, né, no nosso Deus. Só Ele que nos sustenta, só Ele que nos guarda, não tem outro para nos guardar, né, só esse Deus. Não vamos largar nosso Deus, o certo vai dar no duvidoso, quem vai quebrar a cara, né? Como muito está sendo a presença do nosso Deus. Jogou a toalha, largou tua cruz, né? Esqueceu de onde nosso Deus tirou. E hoje está aí na sarjeta, hoje está aí, né? Muitos falam, né? Fica ainda aí pensando no nosso Deus, como dizer que foi Deus, porque que eles estão assim, não, né? Não por causa de nosso Deus, não. É porque a atitude de cada um, né? O preço vem, o preço é alto, né? De tudo que a gente faz, né? Glória a Deus. Não vamos dizer que foi nosso Deus não, Ele está lá. Ele fala, eu te ajudarei, né? Glória a Deus. O mundo está esperando que Deus faça sozinho, não. Ele fala assim, faça por ti que aqui eu te ajudo. Ele dá força, Ele nos dá força. Se Ele fosse para fazer sozinho, Ele dizia assim, não se mova que eu faço sozinho. Mas Ele fala não, né? Ele fala, se esforce, né? Vamos se esforçar, não ter medo, né? Como Ele falou com Jeremias, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Ele fala conosco, cada um de nós Ele fala hoje. Glória a Deus, aleluia, né? Não vamos esquecer do nosso Deus. A gente, cada um se lembra quando foi que o nosso Deus tirou, né? Cada um se lembra de onde foi que Deus tirou, né? De cada lugar mais horrível ainda, né? Cada um lembra, né, o que estava sentindo, o que Deus veio e curou. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, né? A palavra do Senhor é aqui, ó, nunca mudou. Desde o tempo desse profeta aqui, ó, dos profetas, tudo aqui, é a mesma palavra, né? Está tudo aqui escrito. Ele fala, não volte, não tire, já está tudo aqui pronto. É o pãozinho, por isso que fala é o pãozinho. A gente só vai receber e comer, né? A palavra do Senhor. Ele falou com Jeremias, não tema Jeremias. Hoje Ele fala conosco, a gente não tem medo. Pode vir o que vir, pode vir o que vier, né? Glória a Deus. Mas a gente tem um dono. Eles acham que a gente é só Deus, a gente não é só Deus, a gente tem um dono, a gente tem esse Deus todo-poderoso, que nos guarda, né? Que nos protege, de toda a mazela, de todas as coisas ruins desse mundo, né? Estamos aqui, olhando para o alto, que é do alto que vem, né? É do alto. Como a palavra no 122 ou 121 fala, eleva nossos olhos para o alto e vê nosso socorro do Senhor. Na hora da nossa luta, da nossa aflição, a gente clama logo esse Deus, Ele está ouvindo. Ele fala, a gente está sentindo a dor, Ele já sabe, Ele já sabe. Antes da palavra sair da nossa boca, nosso Deus já sabe o que a gente vai falar, né? Ele sabe o nosso dor, mas Ele quer que a gente abra a boca, né? Que a gente abra a boca, que a gente confesse. Para Deus, a gente não abre a boca para tudo, a gente não abre a boca para falar do nosso Deus, né? Porque estamos passando, Ele está aí para acontecer, mas nosso Deus está aí, com a nuvem, com a mão, né? Para nos guardar, para nos proteger de tudo. É por isso que a palavra fala, o inimigo está lá fora, tem o inimigo lá fora, mas a palavra fala, o inimigo é dentro da nossa casa, é nossa parentela, né? Glória a Deus. E que não era para ser, era para ser tudo cuidado, né? Era para ser tudo ali, no amor, no carinho, mas não, o inimigo está ali. Quanto mais ele vai, ele futuca, mas nosso Deus está ali para nos guardar, para nos livrar. Em nome de Jesus. Sai para a gente não dar ouvido, para a gente dar ouvido à palavra de Deus. Glória a Deus. Porque se a gente for dar ouvido, filho, a gente vai cair. A gente não adiantou a gente estar aqui, não adiantou a gente comer essa palavra, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos bota de pé, né? A palavra que é colírio para nossos olhos, né? A palavra é rica e eficaz, a palavra é doce,
Então não adianta. Então vamos olhar a palavra aqui, ó, que toda parte desse livro aqui, cada coisa tem coisas boas pra gente. A que tiver aqui ruim, a gente passa, mas o que é para edificar a gente, bora receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não vamos, como é que diz? Se aborrecer por nada, se a gente fala assim que vai receber algo que não recebeu, espera com paciência no Senhor, né? Glória a Deus. Como eu falo, né, desse jovem que eu digo, menino, eu sou mais velha que você já está muito velho, você já está muito velho, por que você está assim? Por que você está assim? Porque você gosta de, não espera, esperar o Senhor, espera, né? Eu acho que desde quando tirou ele, assim também, que ele leva tudo para, né? Leva tudo para o coração, para a mente. Quando falou assim, você vai sair da porta, porque sempre eu dizia a ele, ó, você fica bem na ponta ali, bem na ponta batendo palma, e você, do jeito que você fica, o vento leva, o vento traz. Você fica mais ainda falar para ele assim, fica mais, vem para cá, mais para trás, não fica assim na ponta não, porque uma hora, né, está na igreja, mas se não vigiar as coisas acontecem. E ali ele continuava, até porque novo, uma criança, né, aí quando falou também das possibilidades das senhoras, que as mulheres que as feiras porteiras, né? Ele pegou no canto, ela perguntei a ele, está triste? Porque você não, quando passar essa coisa, você volta para sua coisa. Está triste? Ele vai sua cabeça. Eu disse, não, porque isso levantou para a mulher. A mulher também tem capacidade, né? A mulher também é capaz, né? Ele foi, usando, né, como eu falava, né? Ele está muito alegre, feliz, que acha que é assim. É por isso que a palavra fala, fica no Salmo 40, né? Porque eu estava queria resolver mais. Aí sempre falando com ele, fica no Salmo 40, espera no Senhor, que o Senhor vai, né? Mas